Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. E a gente vai falar sobre o resultado do Mercado Livre, uma empresa listada no exterior. Mas como assim, né? Todo mundo conhece o principal mercado de atuação lá no Brasil. Então ela fica aí um misto entre empresa do exterior e empresa do Brasil para investir. É, né? Teoricamente uma empresa do exterior, ela é incorporada lá nos Estados Unidos, listada na Nasdaq, mas é uma empresa de origem argentina. Hoje a sede está no Uruguai, o principal mercado dela é o Brasil. Ou seja, é uma empresa global, né? Ou América Latina, como queiram, né? Então ela acaba sempre tendo um pouco mais de interesse. O pessoal conhece, né? Usa às vezes como cliente aqui no Brasil. E é interessante, tá? Esse é um case difícil. Eu sempre estou tentando agora, né, separar. Falar, ó, pessoal, essa empresa é boa para quem está começando, para pegar os conceitos, é fácil, é bonitinho. Essa não, tá? Essa aqui é avançada. Se você pega o Mercado Livre, entende bem, entende os negócios sozinho, você é um investidor avançado, tá? Porque ela tem vários perhaps que eu vou explicando aí ao longo do vídeo, né? Espero que vocês entendam, né? Porque eu vou tentar dar uma facilitada aqui, mas essa não é uma empresa para quem está começando. Então, se você ainda, né, não é investidor experiente, olha aqui e tem dificuldade de entender, não se preocupe, é assim mesmo, tá? É complicadinha mesmo. Enfim, Mercado Livre, né, é o nome original dela em espanhol. Aqui no Brasil ficou Mercado Livre. Normalmente eu tenho feito nos vídeos, dando uma geral aqui e depois a gente olha a apresentação. Nesse caso eu vou inverter, tá? Vamos ver a apresentação primeiro e depois eu mostro os números aqui. Espero que faça mais sentido. Então, vamos lá. Resultado do Mercado Livre saiu agora. Saiu ontem, eu acho. 23 de janeiro ou de fevereiro, mais conhecido como ontem. Tá bem interessante o business dela. Todo mundo acho que sabe basicamente o que ela faz, né? É uma empresa de varejo, aqui sim um varejão mesmo, sem muito, né, diferenciação. Vai vender a mesma coisa que vende na Amazon, que vende qualquer outro e-commerce, né? Um varejo virtual basicamente, com uns servicinhos a mais. Então ela tem lá o Mercado Pago, tem, né, um braço ali financeiro que serve tanto para a parte dos pagamentos. Eu acho que ele surgiu mais para viabilizar, né, os pagamentos, para dar mais confiança nas transações. Quem lembra do Mercado Livre das antigas, dos primórdios da internet, quando tinha Mercado Livre e o Arremate, né? É que era, tinha outros sites também, tipo de leilão, na época que o eBay ainda era basicamente leilão. E aí, com o tempo, essas plataformas foram mudando para algo mais e-commerce, né? Hoje, né, ainda é uma plataforma que você vende muito produto usado, coisas do tipo assim. Mas antigamente era só isso, era produto usado, leilão e tal. Agora virou basicamente um e-commerce, a maior parte dos produtos, das vendas, pelo menos, tá? Enfim, acho que todo mundo conhece, vou poupar aí apresentações no Mercado Livre. Tá? Então hoje eles têm um braço lá também logístico, né? Então isso a gente vê muito no resultado da Magazine Luiza e principalmente na Amazon. A Amazon está gastando um capex violento nos últimos anos porque ela está ampliando essa rede base logística dela. Tá? Lembra que eu dei uma tarefa de casa para vocês no vídeo que a gente falou da Amazon? De analisar o CAPEX e a depreciação dela, então parte, né, das respostas passa por aí. Então ela tem um braço de logística, embora não seja tão desenvolvido assim como a Amazon, por exemplo, mas a gente vê lá na Magazine Luiza também, tá? E a parte que começou com o Mercado Pago, que era mais ali para viabilizar as compras, dar um pouco mais de segurança, acabou evoluindo, né, para um mini banco praticamente, né, o tal do Mercado Crédito, seria praticamente um banco e eu já vou explicar o porquê disso, tá? Enfim, que a gente tem os resultados em doletas, né, já que a empresa está listada nos Estados Unidos, embora os mercados delas estão na América Latina, principalmente no Brasil e México, acho que são os principais. Mas enfim, né? Mas é interessante. Aí que é interessante você ver em dólar, né? Porque vai ter flutuação de câmbio. Na América Latina, em especial, vai ter muita flutuação de câmbio, né? A Argentina aí manda um alô pra galera. Então, aqui ó, a gente está vendo FX Neutral Basis, né? Ou seja, o resultado sem considerar o câmbio. Então, aqui eu já faço uma ressalva, né? Ver um resultado sem considerar o câmbio para economias, como a gente sabe tem na América Latina, né? Você tem que, né, ver as duas coisas para ver se não tem um impacto muito grande acontecendo lá que tá bagunçando, né, os resultados. Se a gente for ver o resumo aqui, não vai dar tanta diferença assim, tá? O Morningstar ainda não atualizou, o resultado saiu ontem.
vai ver uma receita aí dos últimos 12 meses, 9,6 bi de dólares, tá? É mais ou menos o que a gente tá vendo aí, tá? Mas enfim, vamos lá. GMV, vocês sabem no vídeo de ontem da Etsy, né? Gross Merchandise Value, que é a mesma coisa que Gross Merchandise Sales, que é o termo que ele usava lá. É tudo que é negociado, né, via Mercado Livre, certo? Não é tudo que o Mercado Livre, né, fica basicamente de receita. Por quê? Como eu falei, o Mercado Livre ele fica apenas com parte desse valor negociado, a maior parte basicamente é dos sellers, né? Do cara que está vendendo o produto lá, seja um produto dele, seja, né, um produto dele, pessoa física ou operação e-commerce, tá? TPV é outra métrica que a gente costuma ver bastante nesse tipo de empresa, é Total Payment Value. Então, empresas que têm um negócio tipo Mercado Pago, você vê que ela tá por cor bonitinho, né? Separado, né? Isso aqui é volume de pagamento. Onde a gente vai ver uma métrica dessa? Na Cielo. A Cielo é tipo, ela vê o total de pagamentos feitos via rede da Cielo, e aí tem a receita Cielo, que é aquele yield de receita, né? Que dos pagamentos que transaciona via Cielo, ela fica com uma porcentagemzinha. Tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Então é o total de pagamentos, né, que rodaram ali via Mercado Pago, e ela vai ter ali um fizinho em cima desses pagamentos, tá? Nessa vertical de negócios. Tá, o TPV off marketplace, né? Aí você me pergunta, pô, Arthur, mas eles venderam 9 bi e como transacionou 36? Porque o Mercado Pago, ele saiu das fronteiras do Mercado Livre, né? Ele é utilizado como meio de pagamento para outras coisas. Então é justamente o que eles estão mostrando aqui. O Total Payment Value fora do marketplace, né? Fora do ambiente Mercado Livre, né? O ambiente de negócios do e-commerce, né? E-commerce, marketplace, talvez seja melhor chamar de marketplace, tá? É mais ou menos isso, né? 25 com os 9 dá os 36 lá. Enfim, então aqui as receitas daqui, a gente tá falando da empresa como um todo. Na verdade, eu fiz uma coisa sem noção, né? Eu comparei o GMV com a receita da empresa, só que isso aqui é o anual, tá? Então, por acaso, bateu o valor, mas não tem nada a ver com o que eu falei, tá? Esquece aí. Né? Bola pra frente, a gente esconde os erros debaixo do tapete aí. Não tem nada a ver, né? Isso aqui que é a receita da empresa trimestral, que é mais ou menos. Agora sim, vamos fazer a comparação, né? Vendo trimestre a trimestre, mais ou menos compatível aí. Né? Veio bem acima do último tri do ano anterior, mas tem crescimento embutido. Aí tem um pouquinho de currency, né? De câmbio. Então tem que dar uma normalizada nessa análise aqui. Então a gente já começa a ver as complicações de analisar o Mercado Livre. Não complicação, mas a complexidade de analisar. Né? Já começa por aí. Tem várias verticais, daí tudo bem, mas esse ajuste do câmbio é importante, tá? Então, quando atualizar no Morningstar aqui, vocês dão uma olhada, confere com o do release, as coisas assim, tá? Enfim, venderam 300 milhões de itens. Isso aqui, né, é uma métrica operacional do marketplace. Tem uma rede. Aqui a gente está falando de rede de entregas, tá? No mercado envios, de rede de logística. Então o pessoal está usando, né, toda a estrutura de logística deles. Aí vai ter fulfillment, vai ter lá drop store, né, as lojas que você vai deixar os produtos. Enfim, que você vai retirar. Agora o Mercado Livre tem uns locais para você retirar. Enfim, é disso que a gente está falando. E aqui no verdinho água, né, é a parte de crédito mesmo, que aí parece um banco, um mini banco, claro, né? É um banco total em capacidade, mas, né, eles já estão aproveitando toda essa base de clientes do Mercado Pago, e que aqui, né, seria um serviço de pagamentos para rodar, né, uma operação de crédito mesmo bancário. Tá? Lucro operacional, 350 milhões. E aqui que o resultado da Mercado Livre está começando a ficar um pouco mais interessante, tá? Então, lembra que a gente falou ontem que eu mostrei aquela figura? Deixa eu ver se eu tenho fácil aqui. A figurinha do e-commerce. Ah, tá aqui. Nem tinha planejado mostrá-la hoje, né? Mas lembra que eu tinha comentado, ó, o e-commerce deu uma guinada para cima e agora está acomodando para tendência de longo prazo? Então, o Mercado Livre é a mesma lógica lá da análise que a gente fez da Etsy, né? Teve uma disparada, agora deixa eu voltar para o anual, uma disparada de resultados 2019, 2020, claramente. A 19 eu não sei se já pegou a pandemia, tem que ver o calendário deles, não, né? Então, basicamente foi aqui mesmo, 2020. Teve
né? Teve um salto, quase dobrou o resultado. Ela já vinha dobrando, né? Mas aqui dobrou de novo e depois dobrou de novo, um pouco menos de dobrar, né? Segue crescendo forte na pandemia. E o que é interessante para o Mercado Livre é que ele mantém aí um patamarzinho de rentabilidade. A gente já vai falar disso, tá? Cuidado com essa geração de caixa aqui, tem uns probleminhas, a gente já comenta. Mas querendo ou não, eles têm uma operação rentável, vai. Tem uma operação rentável. Então, o Mercado Livre é outra empresa que eu considero que balançou a árvore, eles ficaram, porque o crescimento deles está se estabelecendo, está se mantendo com rentabilidade. Esse geração de caixa, a gente já fala, tem uns asteriscos, mas, querendo ou não, está mantendo, inclusive, margem e tudo mais. Tá? A gente já fala um pouco mais disso também. Tá? Então, vocês já viram os primeiros complexidades na análise deles. As mensagens, foi um ano de sucesso, 2022, com certeza. O quarto trimestre foi bom. Batendo as métricas operacionais, né, de pagamento, de receita, de itens negociados, de EBIT, né? Então eles bateram 1 bilhão de EBIT pela primeira vez. Bacana, parabéns. Que mais? Margem, rentabilidade operacional boa. Que mais? É muito legal esse lance deles marcarem a corzinha, né, para cada segmento. E quando fala da empresa como um todo, pinta de cinza. Excelente. Outras empresas podiam fazer isso também, tá? Então a parte de marketplace foi bem e tal, performance forte no Brasil e México, são os principais mercados, né? Bateu aí o GMV. Que mais? A parte de logística, né? Delivery times é fundamental, importante. Então, né, o fulfillment penetration de 43%, isso aí, quanto maior, melhor. O que é esse fulfillment penetration? Fulfillment é uma operação que, assim, eu vou vender... Eu sempre dou o exemplo da caneca, que é o que está na minha frente aqui. Vou virar um vendedor de caneca. Já me molhei aqui. Ainda bem que era água, não era café. Vou vender caneca e vou usar o Mercado Livre, tá? Aí o que eu faço? O que é o fulfillment? É o serviço que eles oferecem que eu já deixo lá no Mercado Livre, no armazém deles, as canequinhas prontinhas, embaladas. Quando o cara compra, né, o Mercado Livre já vai enviar lá do armazém deles, usando a rede de logística deles. Então isso que é o fulfillment, né? O cara, não só você vender o teu produto via a plataforma, marketplace, mas usar a rede logística, porque senão poderia ser aquele negócio tradicional. O cara comprou a canequinha, eu pego a minha aqui, embalo, faço pacotinho, pego o endereço do cara, posto lá, usando o envio do Mercado Livre ou os correios, enfim, o que eu quiser. Isso é uma venda normal. Agora, usando, né, a logística da empresa, eu já deposito, eu já deixo todos os produtos lá prontinhos. Quando alguém comprar, já vai direto lá, já facilita, né? Mas, claro, tem um custo para o vendedor. E Mercado Livre embolsa um dinheirinho também, tá? O que mais? Parte de pagamentos continua crescendo. O take rate aí seria aquele FII, né? Que na Cielo eles chamam de yield de receita, né? Acho que eles chamam. Tá? Mesma coisa. E a parte de crédito, que eles estão crescendo aí, começando a operar. E aqui tem que analisar crédito, tem que ver NPL creation, inadimplência, esse tipo de coisa, tá? Então, vamos ver os highlights. Então, aqui a gente vê o crescimento. Olha lá que eu falei, né? Eles estão botando FX neutro, né? Sem câmbio. Aí a Argentina cresce 80%, mas é óbvio, né? A moeda lá tá desvalorizando sei lá quantos por cento. Então tem que tomar cuidado com isso aqui. Só não é mais crítico porque, né, os principais mercados é Brasil e México, né? Que são um pouco mais sólidos. Mas tem que dar uma olhadinha no resultado deles sem isso, né? Sem o ajuste para neutro, né? Com o valor em dólares mesmo, né? Seco. E aí, quando sair o oficial lá, a gente olha. Enfim, aqui, ó, porque olha, é só ver nos items sold, né? Que é o número de produtos vendidos, que alguma coisa não bate, né? Você tá crescendo 80% em volume, e aí. Ah, desculpa, aqui 83, né? O salmãozinho aqui, a cor salmão, é o quarto trimestre de 2022. Está crescendo 83% de volume e caiu 1% em número de itens, né? Uma coisa estranha. Ou teve um impacto mix gigantesco, ou, né, no caso, o câmbio, que deve ter sido o que aconteceu, tá? Mas, enfim, voltando aqui a gente vê, né, a visão de itens. Aqui a gente vê o número de compradores, lembra? Essa métrica tinha lá no da Etsy também. Então, deu aquela acomodada que eu chamei de ressaca de pandemia, mas já voltou a crescer nesse quarto tri, legal. Né? Que mais?
Ó, então é Brasil e México, aí o resto, o principal mercado é Chile, América Latina, tá? Então, Network Penetration, aqui ó, estamos falando do verdinho, mercado envios. Na verdade, eles trocaram a cor, não, era sempre foi verdinho. Mercado envios, tá? Então, né, você vê a penetração aqui é importante, né? O quanto o pessoal tá usando a rede deles e tal. Isso aqui, ó, entregas no até o segundo dia, né? Same day plus next day delivery, que é legal. Um dos pontos mais críticos de e-commerce de marketplace é entrega, né? Quem entrega mais rápido, com custo competitivo, geralmente vai ter a preferência de compras, né? Enfim, aqui tem a penetração por país, muito parecido, não é muito segredo. Aqui a gente está falando de pagamentos, tá? Azulzinho. Então, evolução de pagamentos vai acompanhando a evolução do marketplace, mas vai além. Lembra que a gente viu, né? O volume negociado pela plataforma de pagamentos é muito maior do que o marketplace propriamente dito, né? Isso é interessante. Então, tem uma Cielo embutida dentro do Mercado Livre, com as devidas proporções, né? Algo mais ou menos desse link. Então, está crescendo o número de usuários, né? Das carteiras digitais e tal. Isso aqui é o uso do Mercado Pago dentro da plataforma do Marketplace também, né? Muito utilizado, bacana. Né? E o fora do Marketplace, que é mais interessante ainda, né? Que é o pessoal usando a ferramenta lá para outro tipo de operação. Então, é uma ferramenta de pagamento, sim, né? Uma carteira digital. Aqui a gente está falando da parte de crédito, então aqui é bom ter uma atenção extra, tá? Redobrada, porque vocês sabem, né? Crédito é crédito, pode dar ruim. O pessoal viu aí o resultado do Bradesco, começo das lojas Renner, né? Uma varejista operando crédito. É bom quando tudo dá certo, mas quando dá errado, prejudica um pouco o resultado, né? Então, de onde vem basicamente esse crédito? Uma parte de cartão de crédito ao consumidor, isso aqui é um crédito relacionado ao vendedor diretamente, né? Merchan, que eles chamam lá e tal. Então, também não é um banco, né? Mini banco lá, um negocinho assim. Mas basicamente o que a gente consegue ver aí, o crescimento, esse bad debt, né? É a parte aí que seria o provisionamento, né? Para o crédito, né? Que tem a expectativa de não ser honrado. Então, o que a gente vê não parece ser nada assim muito crítico, tá? Uma tendência. Mas analisar crédito de varejo é diferente um pouco, né? E eles não usam as métricas que a gente está muito acostumado. Até tem alguma coisa aqui, né? O índice de cobertura, né? Provision coverage, que em português a gente chama de cobertura. Para varejo parece ok, acima de 100%. Isso aqui é o past dues, né? Imagino eu que seria o índice de inadimplência, né? Pela carteira total, né? Então, não, é past provision for doubtful accounts in the quarter. Sobre o portfólio, tá certo. É o que está sendo provisionado em cima do portfólio, ou seja, a gente está vendo uma redução percentual, que é legal, né? E que mais? Aqui é o NPL, que essa sim é uma métrica que os bancos usam, né? Deu uma aumentada, isso aqui é estranho até de ver, né, a referência para esse número aqui, né? O NPL acima de 90, aí que está muito alto, né? Continua crescendo, acumulação de bad debts, né? Write-offs alongside the portfolio's duration due to 3 months origination, grow lower pace than a year ago. É bom ficar de olho nisso aqui, tá? É muito difícil ter uma base de comparação assim, né? Quanto que é esse 29%? Você compara igual a inadimplência de um banco, a inadimplência de uma Renner lá, porque se for, tá alto pra burro, né? Seria um ponto aí de bastante atenção no resultado deles, tá? Mas enfim a se acompanhar. Quem quiser entrar em mais detalhes, ó, tá vendo? Mais complexidade na análise do mercado livre, que é essa parte de crédito, principalmente porque eles usam uma terminologia diferente, métricas diferentes, tem que ficar de olho, tá? Assim, não apareceu nada no financeiro propriamente dito ainda da empresa, mas tem uns números aqui meio estranhos, era bom dar uma olhada com calma, tá? Enfim, outras métricas. Agora falando de outras métricas financeiras. Então, olha só a evolução da margem. É por isso que eu falei, o Mercado Livre é um pouco diferente daqueles cases que a gente falou lá, Shopify, até do próprio Spotify. Depois eu vou comparar ela com o Spotify mais para frente. Por quê? Porque é rentável, cara.
tá aumentando a rentabilidade, tá se mantendo mesmo depois da ressaca da pandemia. Então, olha só, as receitas seguem crescendo trimestre após trimestre. Claro, esse crescimento é ano contra ano, mas né, todo trimestre está crescendo. Ou seja, bem diferente não tá tendo ressaca. Claro, mas diminuiu de crescer 70% para crescer 50%, vai crescer muito ainda, tá? Com um ganho de margem. Então, por isso que dá uma pulguinha atrás da orelha do Mercado Livre, porque isso aqui é bom, tá? Isso aqui é um bom resultado. Então, as receitas estão crescendo 56%, né? Adicionando aí uns 800 milhões de dólares ano após ano. Na verdade, né? Desse último ano, foi o que adicionou. Tá? Country level net revenues continue to grow strongly, né? Separado por país, e é óbvio, né? Esse da Argentina aí tem que dar uma ajustada. Que mais? Né? Aqui falando, acho que só da receita do Marketplace, né? Do Mercado Livre e-commerce. Também crescendo forte, né? Comparando, lembrando, aqui tem sazonalidade, né? O quarto trimestre é sempre mais forte de todos, mas cresceu, né? De 1,3 para 1,6. Na receita de fintech, essa cresceu mais ainda, né? Cresceu quase 100%, 700 para 1,3. A take rate é né, a taxinha que eles pegam em cima do volume negociado. Então, aumentou. Por quê? Porque eles estão começando, isso é outra coisa legal, a oferecer serviços complementares. Não é serviços complementares, mas tem formas de receita complementares do que ficar só com o fee da transação. Por exemplo, ads. Ads a gente já viu ontem na Etsy, na Amazon. Né? A Amazon hoje é uma das maiores empresas de ads aí do mundo. Ou seja, né, eles estão achando novas formas de rentabilizar essa operação. Isso com certeza ajuda bastante. Então, olha o take rate, né? Eles tinham um FII aí na parte de e-commerce, é alto, né? 17%, é alto pra cacete, né? Enfim, não aumentou muito porque eles perderam alguma coisinha aqui de first party sales revenue, mas, né, aumentou um pouquinho os fees, aumentou um pouquinho de ads e tal. E na parte de fintech, né, aumentou bastante. Né? O take rate, né, 3.19 para 3.8, e é um take rate alto, tá? O yield de receita da Cielo, por exemplo, é bem mais baixo, óbvio, né, que não tem como comparar as duas coisas. Então tem uma quebra de receita por linha de produto, né? Interessante. E por país, então tá bem complexo aqui, quem quiser ver com calma. Mas dá pra gente ver, assim, ó, no total, né? Para simplificar a história, o quanto que, né, ó, 2.3, 3.7, 4.7 na parte dos produtos, né? Aqui é o total de e-commerce, né? Total do marketplace, 2.5, 4.6, 5.8. Aí fintech também é 1.1, 1.5, 2.6. Crédito, 200, 800, 2 bi. Então, né, essa parte do crédito, ao mesmo tempo que ela está acrescentando bastante, tem que ficar de olho, aquilo lá que eu expliquei uns slides atrás, tá? Ou seja, as receitas voando e disparando. Aqui dá para ter uma noção, né, do tamanho, né, de México, de Argentina. Então, a Argentina não é que ela é irrelevante, né, mas Brasil é o principal mercado disparado, o segundo é México. Margens, e aqui temos boas notícias, né? Aqui a gente tem uma margem bruta, que para esse tipo de negócio nos diz meio pouco, né? Porque boa parte dos custos eles estão embutidos lá para baixo, né? No SG&A, que a gente já vai ver, principalmente marketing, tá? Então a margem bruta é alta, mas tá, isso aqui não quer dizer muita coisa, né? São os custos de operar, basicamente, né? Os shipping costs e tudo mais, custo dos produtos. Mas é bom, né? Ter uma margem alta, por quê? Porque dá folga para ter margem operacional. Então, né? Aqui que é o segredo no Mercado Livre, é o quanto eles vão gerenciar esses custos, principalmente marketing. O dinheiro é básico, né? Gastos gerais, administrativos e tudo mais. Mas o marketing aqui é chave para ela atingir essa rentabilidade. Depois eu mostro, acho que a DRE que a gente vê isso aqui um pouco melhor. Mas, né, brutal o ganho de margem da empresa, né? Saldo net income, margin expansion, né? Aí carrega, né, margem operacional carrega para margem líquida, né? Margem contábil. Que mais? Caixa da empresa aumentando. Ela tem a questão da dívida dela, do leverage, é uma discussão à parte, tá? A gente já faz ela separada. Mas o resultado maior vem puxando aqui. E por último, tá bom, né? Quem quiser depois dá uma olhada na apresentação em mais detalhes para ver mais alguma coisinha. Thank you. De nada, Mercado Livre.
Você vê pela apresentação, parece um negócio excelente, né? Crescendo pra caramba, tudo mais e tal. Com os seus perhaps que tem que dar uma olhadinha, essas métricas de crédito aí vão ficar de olho, e essas complexidades, ok, tá? Agora vamos, vamos tirar os esqueletos da armário do Mercado Livre, tá? Então, olhando no quadro, a gente vê mais ou menos aquilo que a gente viu lá, né? Expansão brutal da receita, EBITDA acompanhando, então isso é interessante, isso é uma coisa que, por exemplo, lá no Shopify não acompanhou, né? Ou mesmo na CRM não tá tão bonito e tal, mas aqui a gente vê EBITDA, é claro que a depreciação vem aumentando porque a empresa está investindo mais, principalmente naquela parte de logística, que é onde entram os gastos de imobilizado, que acabam, né, virando depreciação, mas, né, tanto faz se olhar, EBITDA é um resultado bom, acaba, né, se refletindo no lucro líquido, legal, tá? Agora, se você olha um prazo mais longo, né, pô, dá a impressão meio esquisito, né? Empresa não sei o quê. Antes tinha uma margem até alta, aí a margem despencou. Vamos lá, a gente já discutiu os pontos que embasam essa explicação aqui. O que está acontecendo? Por que esse lucro está tão baixo? Por que essa margem despencou? Por que virou prejuízo aqui? Né? ROI, vamos lá. Mercado Livre não sempre foi isso aqui que a gente viu, tá? Todas essas verticais. Antigamente, igual eu falei, era apenas uma plataforma de e-commerce lá e tal. Lá no passado era bem mais simples ainda, depois já foi evoluindo para ser um marketplace, mais e-commerce, e depois começou as outras verticais. Então, esse resultado antigo do Mercado Livre, tá, refletia uma época que o negócio dela era bem diferente, ela não tinha tudo isso. Então, né, não tem como comparar Mercado Livre aqui, ó, do início dos anos 2010 para o Mercado Livre hoje. Também não tem como comparar esses 10 bi de receita, tá? Porque aqui tá entrando, por exemplo, né, aquelas receitas lá de pagamento e tal, que vão ter naturalmente uma margem menor, ok? Então, por isso que eu falei, é difícil analisar Mercado Livre. Não dá para comparar e fazer aquela evolução bonita que a gente vê de resultados, olha só que legal. Então, o Mercado Livre é claramente um case de crescimento, e mais que isso, tá? De crescimento acelerado. Vocês lembram lá da imagenzinha que eu mostrei na live da segunda-feira sobre ciclo de maturidade das empresas? Espera aí que eu vou achar ela aqui rapidão. Essa aqui. Vocês lembram disso? Aqui no Mercado Livre, teve até alguém que perguntou lá na live, como eu faço para analisar uma empresa aqui? Eu falei, filho, é aqui que começam as complicações, né? E a gente fala, sempre que a gente toca numa empresa dessa, você faz uma análise diferente, você não pode ficar vendo earnings growth, endividamento, liquidez de ativo. Não, você vai ter que analisar como uma empresa de estágio 2 de crescimento 2 para 3, vá, jovem ou high growth, mais para high growth até. Então, são outras métricas que a gente usa. Quais? O que a gente estava falando lá. Essa evolução das verticais diferentes, as métricas operacionais, números de sellers, né, de volume transacionado, esse tipo de coisa. Então, esse é um exemplo de empresa que não dá para fazer aquela análise tradicional, que ela está num ritmo acelerado de crescimento. Então, basicamente, o que ela tem feito é abrir mão de ganhar dinheiro, de lucro, para crescer aqui, para acelerar o crescimento, certo? E por isso que fica muito mais difícil de analisar esse tipo de empresa. Então, eu trouxe aqui, tá? Como não atualizou, as empresas nos Estados Unidos, elas demoram para atualizar os formulários oficiais, né? O 10K, 10Q e tal, lá da SEC. Por isso que o Morningstar demora para jogar aqui, né? E, consequentemente, por isso que demora para aparecer aqui no Fundamentei. Então, a gente não tem o resultado consolidado do ano. Tem só o de 2021 que eu já salvei aqui pra gente olhar, tá? De novo, deixa eu falar que nós estamos vendo 2021, tá? Porque um vídeo nesse ano eu fiz isso e veio o maluco encher o saco. Você pegou o demonstrativo errado, você pegou do outro ano. Não saiu de 2022 ainda, gente. Tô falando, não saiu. Nem aqui, nem na SEC, nem no Edgar, nem no site do Mercado Livre. Vai sair daqui um tempinho e aí atualiza. Então vamos usar o de 2021, que é basicamente a mesma coisa que eu vou explicar lá, tá? Então tem que desenhar, porque a galera não entende, velho. Fico puto com isso. Vamos dar uma olhada primeiro no resultado operacional mesmo, tá? Para explicar umas coisinhas.
Se você é muito pequeno, tem uns malucos que assistem meus vídeos no celular, né? Pelo amor de Deus. Se você vai isso, parabéns. Mas, enfim, aqui eu não tenho o que fazer, tá? Planilha, se eu der zoom, aí a gente perde a referência, enfim. É a vida, pessoal. Se adaptem aí. O que a gente vê, basicamente, tá? Uma receita crescendo absurdamente, tá? Dobrando em cima de dobrar, ou seja, crescendo exponencialmente, certo? Com um resultado bruto bom, assim, acompanhando, sempre teve mais ou menos essa margem bruta alta, mas é o que eu falei, o veneno, né, o segredinho no Mercado Livre não tá aqui em cima, tá aqui. Tá na parte administrativa. Por quê? Para entregar todo esse crescimento, né, toda essa pujança, a empresa gasta muito em desenvolvimento, mas principalmente em vendas e marketing, principalmente, tá? E aqui em marketing, tá? Não é propaganda na televisão, tem propaganda na televisão, mas é tudo, desde promover os anúncios, os ads, promover em site de busca, por exemplo, você tá procurando informações sobre qualquer coisa, telefones celulares. Aí o Mercado Livre joga um linkzinho patrocinado deles lá no Google, tá? Então, esse é o coração dos gastos da empresa. Claro, o D&A também, mas em menor termo, né? Dá até para ver aqui. Então, o que acontece? É difícil aqui a gente estabelecer o que é causa e o que é consequência, mas o resultado vai voando e isso aqui vai voando atrás, tá? O resultado só cresce porque ela está aumentando esse investimento em vendas e marketing? É uma hipótese, né, bem plausível. Mas eu tenho uma hipótese diferente, eu estava discutindo com o Eduardo hoje de manhã, inclusive, isso. Na minha opinião, sabe o que eu acho que acontece lá? O Mercado Livre chega e faz uma conta de trás para frente. Eles chegam e falam assim, ó, quanto que nós vamos crescer desse ano para cá? Tanto. Quanto vai sobrar mais de operacional? Tanto. Vamos gastar tudo isso aí em marketing. Né? Eu acho, eu estou destacando, tá? Aí saem os dados, saem os fatos para entrar a minha opinião. Eu acho que os caras fazem essa conta de chegada aí. Sobrou tanto, gasta mais tanto. Não, ano que vem vai crescer mais, então gasta mais. Por quê? Porque a prioridade da empresa agora é crescimento, crescimento, crescimento. Olha lá no ciclo de vida da empresa. Né? Os caras estão aqui, ó, entre o 2 e o 3, né? High growth, né? Provavelmente 3. Então, meu amigo, agora é crescer, crescer. Como é que a gente pode crescer mais? Gastando mais. Então, a empresa vai e aumenta os gastos na medida que aumenta aqui. Né? Como eu falei, difícil estabelecer a causa-consequência. Né? O que a gente observa é um resultado lá no bottom line, lucro líquido e tal, vai, né, ficando ali perto do zero, às vezes é zero, às vezes é um pouquinho mais, mas, tipo, eles não estão preocupados em dar lucro. Eles querem aumentar essa receita, aumentar essa receita. Isso funciona? Pode funcionar, tá? Pode funcionar. Pode dar muito certo no futuro. Por quê? Mesmo ela não dando resultado aqui no bottom line hoje, no lucro líquido, você vê não ter uma evolução, mas se ela cresce aqui, foi parar para 10 bi a receita, aí vamos supor que daqui sei lá quantos anos vai para 100 bi de dólares, né? Que é dólares, receita. Depois, 500 bi, vai saber, né? Daqui muitos anos. Aí, meu amigo, eles podem chegar lá, certo, mas se chegar mesmo isso aqui a 500 bi e não sobrar nada de lucro, eu não ganho nada, né? Depende, porque ela pode chegar um dia e falar: pessoal, crescemos muito, agora vamos estabilizar, vamos diminuir aqueles gastos com marketing, vamos ficar sussa. Aí o que acontece? Aqueles 11% de margem EBIT pode virar 11% de margem líquida, por exemplo. E aí, meu amigo, 500 bi de margem líquida, 11%, desculpa, 500 bi de receita, 11% de margem líquida, 50 bi de dólares. Aí seria um valor imenso, tá? Mas, claro, são conjecturas. Então, esse é um jeito do Mercado Livre dar retorno para o acionista lá na frente. É crescer, 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 crescer. Chegar no momento, eu falo, agora vamos estabilizar. Quem fez isso? Aí eu falei isso aí pro Eduardo hoje, mas ele retornou um belíssimo ponto. Tá, Arthur, mas no varejo isso aí não funciona não. Não tem nunca o parar de crescer. E ele tem muita razão, cara, porque no varejo a gente não viu isso acontecer. Quem mais ou menos fez isso? A Amazon. A Amazon mais ou menos fez isso. Por quê? Se a gente olhar aqui, e nossa, a internet tá lenta hoje, hein? Tá complicado. Com tudo rodando, gravação, OBS, ela fica lenta. A Amazon fez algo parecido, olha, até no valor, né? Os 500 bi, não tirei de qualquer lugar. Tinha lá a receitinha, boom, evoluiu para 500 bi, né? Chegou ao ponto de ter bastante rentabilidade. Porém, por que eu falei mais ou menos? Porque não é exatamente verdade, tá? Eu usar essa comparação da Amazon. Porque a Amazon começou a entrar grana aqui, ó, quando começou a surgir a AWS, outros serviços.
Então, a Amazon não é não é exatamente verdade que a Amazon foi um case de varejo, até aí tá certo, que cresceu muito, até aí tá certo, reinvestindo tudo no crescimento, até aí tá certo, mesma coisa, ó, a Amazon foi rodando sem lucro aqui, e bum, receita crescendo, 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 aí tá certíssimo, mas que chegou no momento e falou, não, agora vamos estabilizar e vamos gerar dinheiro, mais ou menos, né, porque ela estabilizou mais pela entrada de outros serviços e coisas do tipo. Então, essa é a segunda forma como um Mercado Livre. Nossa, bugou, tá com o logo da Amazon aqui. O computador tá difícil hoje, agora voltou. Essa é a segunda forma que o Mercado Livre pode vir e gerar valor para o acionista lá na frente, tá? É caso eles consigam incorporar receitas novas, novos verticais, em cima daquela base grande construída, certo? Então, tem esses dois cenários onde o Mercado Livre dá certo no futuro. Um é estabilizar os custos. Ah, sabe quem fez isso? E o Eduardo que lembrou, bem lembrado. Netflix. Fez ou está fazendo, não? Ou está a caminho de fazer. O Netflix é parecido. Começou a crescer, investindo em conteúdo, investindo na plataforma também, mas conteúdo, queimando dinheiro, queimando caixa, até chegou um momento que eles estão bem ou mal conseguindo equilibrar o gasto de caixa com conteúdo com as receitas. Então agora, bem ou mal, sobra um dinheirinho. Tá? Ainda é pouco perto do que vale o Netflix, tem todas as ressalvas. Tem vídeo aí no canal, a gente já falou de Netflix aí recentemente, eu botei até a Wandinha na capa. Mas ela conseguiu minimamente seguir esse caminho e agora gera valor. Você pode até achar que não gera um valor suficiente, né? Porque a empresa, querendo ou não, né, vale aí 150 bi de dólares e ela está gerando 2. Ok. Mas, bem ou mal, ela estabilizou, tá? Ou a segunda forma, né, do Netflix, desculpa, do Mercado Livre gerar valor, seria, né, dentro do... sair um pouco do varejo e oferecer, né, novas verticais mais rentáveis, exatamente o que a Amazon fez com a AWS. Ok, pessoal? Antes de terminar, eu quero dar um último ponto aqui, tá? Que é sobre a geração de caixa deles. Vocês já viram eu falando bastante em várias análises que muitas vezes o segredo está na geração de caixa, que é aqui que as empresas, né, no contábil não aparece, mas na geração de caixa aparece e tal. Porém, no Mercado Livre tem uma questão muito interessante, tá? Muito única, é raro a gente ver isso, que é eles se financiarem com o dinheiro dos clientes, tá? Eu não vou explicar tanto, porque o vídeo já está comprido, é complexo, tá? Tem um vídeo no meu canal que eu falo de Mercado Livre, depois eu vou falar para o Eduardo colocar aqui também, tá? Não sei se ele vai querer colocar esse mais recente ou aquele, tá? E eu discuto isso aí, que é o tal do capital de giro negativo, como que isso funciona, tá? Falando simplesmente, se a gente for ver aqui a geração de caixa, Mercado Livre, lembrando, isso aqui é de 2021, tá? 2022 ainda não saiu. Mas se a gente olhar aqui, tá tão pequeno que nem eu consigo ver, Mercado Livre sai de lucros, né, irrisórios, zero, negativo ou quase zero, para uma geração de caixa operacional forte, é o que a gente está vendo, né? Exatamente aqui, desses valores aqui. Tá? Como ela consegue fazendo a reconciliação do lucro líquido e tal, a gente vai ver dois grandes categorias de lançamento aqui, tá? Destaque para essa, tá? Funds payable to customers. O que é isso aqui? É dinheiro que ela deve para os clientes. Como assim? Os clientes não compram, como é que ela deve dinheiro? Lembra do vídeo da Etsy ontem? Tem dois tipos de clientes, esse tipo de empresa, né? Os compradores, né? Quando você vai lá e compra alguma coisa no Mercado Livre, e os sellers, ou merchants, ou chame como quiser, que é o pessoal que está, né, negociando seus produtos via a plataforma Mercado Livre, Etsy, Amazon, enfim, certo? Então, aqui nós estamos falando desses consumidores aqui, os sellers, os merchants, enfim. Como que você tem funds payable to customers? Quando o cara vende usando a plataforma Mercado Livre, a Mercado Livre segura, o dinheiro um tempinho lá. Então ele demora um pouquinho para pagar o cliente. E isso você vai gerando um float, como se fosse um float de seguradora, por exemplo. Tá? Uma grana que não é dela, é dos seus clientes, né, os merchants, mas que fica lá na plataforma. Então, como que ela faz para segurar essa grana? Né? Em parte ela oferece vantagens, agora, né, esses serviços de banco ali é uma forma de você segurar, ela oferece ali, né, para o cara
né, outros créditos. Então, um cara que opera bastante pelo Mercado Livre, vende bastante pelo Mercado Livre, ele vai ficando lá, ele tem o influxo de recursos dele, mas ele vai deixando lá, ele ia tirar de lá e ia botar no outro banco, ele já deixa lá no Mercado Livre, tem um produtinho financeiro, tem outra coisa. Então o Mercado Livre estimula isso, que os seus vendedores mantenham a grana lá na plataforma, vira float para ela, vira funding, né? Vira dinheiro, é igual um banco. O banco fica com o teu dinheiro de empréstimo e empresta para 10 caras aquele dinheiro lá, né? Então, ela consegue, em parte, gerar mais caixa operacional, porque ela fica com o caixa dos clientes lá. É óbvio que ela vai pagando, os caras vão resgatando. Mas enquanto ela estiver crescendo de volume, né, o balanço entre esse volume retido ali e o que sai, ele fica aumentando, tá? Se a gente for ver lá no balanço patrimonial, a gente vai ver o funds payable aumentando ano após ano. Então isso aí é um passivo da empresa, tá? Não é dívida, tá? É um passivo, então se você tem dúvida nisso, veja lá a diferença entre passivos e dívida. E, né, basicamente, aqui não, isso é para crédito, eu já vou falar. Loans payable, taxes payable, funds payable to customer. Nossa senhora, nem eu tô me enxergando. Tá aqui, ó, tá aumentando. Né? Era 1,7 em 2020, 1,7 bilhões, tá? Para 2,3. Aqui a gente tem uns 600 milhões de dólares a mais de geração de caixa. Esse ano, tá? Até o terceiro tri estava em 2,5 já. E o quarto tri, como é o mais forte, isso aí deve aumentar mais. Então vai aumentando essa linha de passivo, né? Vai liberando caixa aqui no fluxo de caixa operacional. Por isso que você vai ver, ela recorrentemente gera mais caixa que o lucro líquido. E bem mais caixa que o lucro líquido. Em parte, a resposta é essa. Tem uma segunda parte ainda que eu já vou dar. Ok? Então, ela roda com capital de giro negativo. Capital de giro líquido negativo, basicamente, né? Ou seja, ela vai retendo cada vez mais dinheiro dos clientes. É um passivo que um dia ela vai ter que pagar. Mas, enquanto isso, ela usa essa grana para crescer, para investir, para crescer, para fazer recompra, eventualmente pagar dividendo. Ou seja, no final das contas, o Mercado Livre se financia com um dinheiro de custo baixo. Então, isso é uma vantagem, tá? Você pode até enxergar o lado do risco, né? Mas isso é uma vantagem, se você ver corporativamente. Ela tem funding em cima dos clientes, tá? Que vai a um custo muito baixo. E acelera esse motor de crescimento, assim como a Amazon fez lá atrás, ok? Então, esse é um ponto particular muito importante de entender no Mercado Livre. O segundo fator, eu falei, são dois que explicam, né? Só 600 milhões não dá essa diferença aqui de 200 para 2 bi. Né? Mas o segundo é a operação bancária dela, que a gente vai ver da mesma forma aqui no fluxo de caixa. Tá? Você vai ver que tem uma evolução também em empréstimos, em loans, né? em payables. Deixa eu aumentar aqui, porque pequenininho eu não consigo achar. Enfim. Ó, recebíveis de cartão de crédito, que ela antecipa. Aí vai ter, payables and accrued expenses, mas principalmente isso aqui, amounts payable due to credit and debit card transactions. Ou seja, né, ela vai fazendo a mesma coisa também com os cartões. Não, na verdade não é isso aqui, né? Os loans. Os loans. Os empréstimos e tal. Então, se a gente for ver lá no balanço patrimonial, você vai ver também lançamentos, ou melhor, passivos em aberto, que são relacionados com essa operação de crédito deles, tá? E aqui, meu amigo, é difícil de entender, tá? Eu acho difícil. Hoje de manhã eu tava olhando, tentando fazer um ajuste, falando, meu amigo, quer saber? Deixa eu pra lá. Mas ela tem linhas aqui de passivos, tá? Não só esse funds payable to customers, mas também, enfim, os empréstimos, os liabilities que vêm da operação financeira, que adivinha, também estão evoluindo ano após ano, tá? 500 milhões para 1,3 bi. E aí, se você somar esses dois grandes fatores, vai dar a diferença da geração de caixa do Mercado Livre ser tão maior que o lucro líquido, tá? Então, como eu falei, pessoal, o Mercado Livre é complexo de analisar, tá? Se você não entendeu bem, é normal. Mas claro, se você quer evoluir, tenta entender esses pontos, tá? Tem essa live mais antiga no meu canal, quem quiser procurar lá, não tô com ela aberta aqui, vai demorar para achar, mas só procurar por Mercado Livre no meu canal que eu explico isso aí em mais detalhes. Então, a geração de caixa do Mercado Livre tem esses dois fatores muito importantes, tá? Esse capital de giro negativo, né? Embora pareça meio estranho, mas é isso mesmo. E as operações de crédito também geram, né, esse funding aí, esse dinheiro imediato, às custas de passivo aberto para a empresa.
É um risco também? É, tá? Porque se todo mundo, todo seller do Mercado Livre chegasse hoje lá e pedisse resgate, ela ia ter que cobrir aquele passivo lá. Mas não é um valor absurdo, vai quebrar a empresa, tá? Vocês viram? É 2,5 bi lá o Funds Payable e 1 ponto qualquer coisa lá a parte de crédito. Então, assim, né? O tamanho da empresa, hoje o Mercado Livre vale uns 50 bi, 50, 60 bi e tal. Não é nenhum fim de mundo, mas tem um certo risco. O Eduardo falou, puta, é um esquema de pirâmide, então. Mas não é tão grave, assim, não é um negócio que se desmontar vai quebrar a empresa, vai prejudicar a empresa, mesmo que houvesse uma... E outra, não tem por que isso de se desmontar, né? Porque é da dinâmica do negócio de todo dia, enquanto ela estiver crescendo, vai aumentar esse bolo, esse float, é igual o float de seguradora, né? Enfim, só, sei lá, se tem uma crise de confiança na empresa, um caso assim para essa pirâmide, né, estourar. Não acho que é uma preocupação assim, né, concreta para se ter. Agora, fechando aqui, né, que o vídeo já ficou comprido pra caramba, mais do que os meus vídeos compridos, né? Qual é o ponto que eu acho do Mercado Livre? Se vocês pegarem aquele vídeo lá atrás que eu fiz, eu ia dizer que eu achava muito complicado, tava muito longe ainda de ter. Eu não lembro exatamente quando foi, se foi 2020, 19, sei lá. 19 não foi, deve ter sido 20, 21. Que a empresa ainda, né, com tudo isso que a gente falou, tava gerando um bi de caixa, esse caixa aí, né, meio né, bombado para essas operações. E na época ela tava tipo aqui, né? Valia 80, 70 bi, sei lá quanto que ela valia lá. Assista o vídeo lá depois para ver. Então, mesmo com tudo isso, mesmo com ela crescendo, com ela ganhando market share, com né, eles se consolidando no mercado, já tendo ganho de escala, tendo coisas a favor, como esse capital de giro negativo, cara, tinha que crescer muito ainda para chegar num daquelas duas opções que eu dei lá para vocês, ela gerar valor mesmo, né? Que é estabilizar num ponto mais maduro ou começar a agregar outros serviços para gerar valor assim mesmo para o acionista. Estava longe, tinha a questão da pandemia, que até aqui, né, era boom da pandemia, a gente não sabia como ia se acomodar. Fazendo o vídeo hoje, analisando hoje, cara, o Mercado Livre melhorou muito, avançou muito naquele sentido, porque continua absurdamente crescendo a receita, até com um pouquinho de rentabilidade aqui, mesmo alavancando aqueles gastos com marketing, com outras coisas, tá? Com infraestrutura, né? Desenvolvimento da plataforma e tal, né? Os efeitos de geração de caixa só cresceram também, tá? O que, ok, um dia vai cobrar, né? Tem o passivo lá, mas no presente é funding para a empresa custo baixo, né? Ela já gera um valor um pouco maior de dinheiro per se, né? Sem contar com esses mecanismos de liberação de caixa. E ela até deu uma caidinha, o que ajuda, mas ainda assim, pessoal, uns 50 bi de market cap para estar tá gerando um valor, sei lá, né? Talvez de. Você pode usar o EBITDA como proxy de geração de caixa, né? 1 bi de EBITDA. Eu ainda acho, aí, de novo, eu tô dando minha opinião aqui, Arthur, analista, investidor, como vocês quiserem. Até agora, analisando os fatos, minha opinião aqui. Eu ainda acho um case de investimento no Mercado Livre, assim, tem que dar muita coisa certa para lá na frente dar retorno para o acionista. Então, assim, acho que tem coisas mais acessíveis, assim, com maior previsibilidade. Aqui tem um risco, não é um risco, sei lá, a empresa quebrar, não é isso. É um risco incerteza, né, de quanto tempo ela vai continuar crescendo, consolidando, ganhando share, evoluindo desse jeito e tal. Eu enxergo um cenário que isso acontece? Com certeza. Se chegar para mim e falar, Arthur, eu vejo isso, empresa crescendo, tal. É bem factível. Mas, assim, é muita coisa que tem que dar certo, muita coisa que tem que dar certo para chegar lá. Já deu muita coisa certa nesses 2 anos? Já tá no caminho. Mas ainda é muito tempo, ainda é muita evolução para ela chegar e justificar um valor desse, assim, entregar valor para o acionista, tá? Eu acho que tem opções de investimento melhores. Mas que é legal isso aqui, é intrigante esses mecanismos de geração de valor. É interessante ver essas empresas rodando basicamente no crescimento puro e simples. Ela sim, tá? É melhor que, por exemplo, a Shopify, que a gente viu ontem, que quando balançou a árvore lá da ressaca da pandemia, fugiu a rentabilidade e foi embora. Nossa, tá demorando aqui, vai atrasar. Né? Ela é mais interessante, por exemplo, que um Spotify. O Eduardo lembrou do Spotify para comparar. Então, ó, Shopify balançou a árvore, bum, foi embora a rentabilidade. O Mercado Livre não aconteceu. No Spotify, ele usou um paralelo legal, tá? Que o Spotify tá crescendo receita,
legal, né? Boom. Não cresce tanto igual o Mercado Livre, está crescendo receita. Só que os custos com royalties de música e tal estão crescendo na mesma linha. Então não alavanca e tal. Só que qual que é a grande diferença? O Spotify também não gera caixa. Esse caixa aqui, adivinha de onde vem, né? Adivinha de onde vem o caixa do Spotify, né? Dou um doce para quem adivinhar. Né? Do nosso velho conhecido Stock-Based Compensation. Então o Spotify falta um ponto para que o Mercado Livre é melhor que ele, rentabilidade. O Mercado Livre tem rentabilidade. Aquela geração total de caixa lá é meio exagerada por tudo que a gente discutiu, mas ele gera caixa, já é rentável, certo? Então, o Mercado Livre é melhor que a média dessas empresas. Agora, ele vai dar certo a longo prazo e é o suficiente para justificar você pagar 50 bi numa empresa dessa? Aí é que tá, né, a decisão de cada um de investimento ou não, tá? Na minha opinião, não, mas aí é a opinião. Se chegar aqui e falar, não, eu vejo o Mercado Livre lá na frente com uns 500 bi de receita, né, mantendo aquela rentabilidade, diversificando para coisas novas, gerando valor para o acionista, eu enxergo esse cenário acontecendo também. Mas tem vários outros cenários que isso não acontece. Então, por isso que para mim, para decisão de investimento minha, eu acho, né, um case arriscado. Mesmo considerando, né, todas as dificuldades de análise, pessoal. E aí, né, falo para vocês que eu vou dar um 4 para ela, velho, um bom 4. Tá entregando o que ela se propõe, né? Tá entregando lá rentabilidade crescendo e tal. É difícil de chegar nesse patamar de dar retorno para acionista? Eu acho que é difícil, mas isso é discutível. Né? Não chega a ponto de ser 3 também. Eu, óbvio, também 5 não. Então, o que eu tava falando antes de botar o voto ali? Enfim. Sobre a complexidade, né, da análise. Então, pessoal, essa não é uma empresa simples, tá? Não é uma empresa para quem está começando. Se você está começando e acha difícil, é normal, porque é difícil mesmo. Mas, se você quer evoluir, você tem que se desafiar. E você vai se desafiar olhando empresas assim. Não é ficar olhando feijão com arroz ali, empresinha simplesinha, só ver, evoluiu receita, manteve margem, legal. Tá, isso é a página 1 do investimento. Vocês têm que andar, página 2, página 3, página 4. E é assim, é pegando esse tipo de empresa, tá? Então vamos lá. Qual que é o nosso resuminho de Mercado Livre? Né? Vou botar assim, ó, todas as métricas de top line, né? Todo mundo entende o que é top line, né? Evoluindo muito. Né? Que é vendas, que é as coisas operacionais, clientes e tudo mais, tá? Mas, né, a empresa... Eu vou usar um termo ousado aqui, né? Segura a rentabilidade, né? Aumentando vou usar outro termo polêmico aqui, os investimentos em marketing e desenvolvimento. Por que polêmico? Porque isso aqui não é investimento, né? Marketing é um gasto, né? E o gasto de P&D também é um gasto, não é investimento. Mas para o business em geral do Mercado Livre é como se fosse um investimento. Está investindo no crescimento deles, tá? Então aqui eu tô botando a minha opinião de novo, tá? A opinião minha. Que eles gastam de marketing, de desenvolvimento, o que tem disponível. Se tivesse resultado melhor, eles gastariam mais. E não o contrário. De novo, né? Isso aí é uma visão minha, tá? A empresa tem mecanismos de obter caixa, né? Do capital de giro com seus clientes. Importante entender isso aqui, tá? E ainda assim, né? Ela tem um patamar saudável de geração de caixa e rentabilidade. Por quê? Tem muita empresa que faz isso, mas rodando no vermelho. Né? Aumenta gasto com marketing, aumenta P&D, aumenta tudo. Não, vamos crescer, mas tá rodando no vermelho. Isso um dia, né, a conta pega. Eles não rodam no vermelho, eles rodam no azul. Então, por isso que eu falei, o Mercado Livre é melhor que tudo aquilo que a gente viu. Que Spotify, que aquelas lá, Palantir, as coisas da vida e tal. Ele vai chegar lá? Não sei, mas é melhor que tudo isso aí, tá? Tá muito mais perto de dar certo que tudo ali. Certo? E que mais que a gente pode colocar aqui? Vou botar lá aquela questão dos créditos, né? Importante monitorar a evolução
das operações de crédito, tá? E na conclusão, vou colocar o seguinte, tá? O Mercado Livre tem uma estratégia clara para evoluir e chegar ao ponto de gerar valor ao acionista, certo? Qual que é a estratégia? Crescimento. Eu vou botar assim, ó, total investimento no crescimento. Que é isso, né? Então, o Mercado Livre tem estratégia, né? Mas, né, o sucesso dessa estratégia não é garantido, né? É possível que a empresa, vou colocar aqui, ó, replique o que acontece, replique não, né? Ou siga os passos de uma Amazon. Tem que botar aqui, por exemplo, né, pra galera não surtar, só tô dando um exemplo. Ou que esse crescimento não tenha fim e o dia do retorno nunca chegue. Entenderam bem o que eu coloquei aqui nessa observação? Né? Foi a mais completa que eu escrevi até hoje. Basicamente é isso, né? Então, essa estratégia, né? Acho que eu expliquei bem. É total investimento, põe tudo em marketing, põe tudo em plataforma, põe o CAPEX que precisar, abre novas verticais, vamos crescer, crescer, crescer. Para chegar um dia e dar retorno. Mas será que esse dia vai chegar? Esse que é o grande ponto, tá? Esse que é o grande ponto. Então é isso, pessoal. Ó, análise da hora, tá? Do Mercado Livre. Legal para entender, rever vários conceitos. Não é fácil, desde a receita, tem que ver lá a questão do câmbio. Aí tem que entender que a margem bruta dela não é o melhor, né? O melhor ponto para se analisar, porque o segredo dos gastos estão na operacional, que aqueles gastos crescentes em marketing, em desenvolvimento, para mim, a empresa está, ela dita esses gastos com base na receita, e não o contrário, mas enfim, ela, né, pode estar crescendo e tal, indefinidamente. Então, ela não entrega resultado contábil por causa disso. Por outro lado, ela ainda mantém uma rentabilidade aceitável, tá? Ela não fica girando isso aí no vermelho. Ela já gera caixa. Na geração de caixa tem outro negócio à parte, que é essa questão do capital de giro negativo, financiamento com base nos clientes e nas operações de crédito, que tem que dar uma monitorada. Então, é isso, né? Já dá um retorno para os acionistas, que é meio pontual, né? Mas o foco é no crescimento, tá? Pode dar muito certo no futuro, mas tem muita coisa acontecer para isso. Tá aí meu resumo de Mercado Livre. Espero que vocês tenham gostado. E, pessoal, não fiquem com medo quando vocês se depararem com empresas assim. Aceitem um desafio, vão lá, dão uma olhada, porque, pô, é assim que a gente evolui, tá? É assim que a gente vai aprendendo, vai evoluindo. E um dia, né? Porque assim, você tem que, né, estudar por estudar para evoluir. E não só estudar para procurar empresa para pôr na tua carteira. Porque assim você vai melhorar, você vai evoluir. E um dia você vai topar com uma empresa que vai falar: isso aqui é excelente, eu quero na minha carteira. Tá? Mas você tem que tentar buscar evoluir como investidor, independente se daquela análise vai entrar uma empresa na sua carteira. Isso é uma coisa muito importante que eu acho que falta para muita gente dar o próximo passo. Né? É pensar na sua evolução no investidor e não só procurar novos ativos para pôr na carteira. Beleza, pessoal? Então, essa foi a análise do Mercado Livre. Ficou comprida, mas acho que valeu a pena, né? Acho que ficou bem caprichado esse vídeo aí. Valeu, pessoal. Grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.